A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos começar mais uma aula da nossa EBT, Escola Bíblica de terça-feira. Nós não estamos tendo a nossa escola presencial, por isso estamos fazendo ela no modo digital ou videoaula. A aula de hoje vai falar sobre confiar no Senhor em todo o tempo. Temos como base para nossa aula a história do rei Ezequias. Então nós temos o texto áureo, que se encontra em Salmo 46, verso 1. A verdade aplicada, a maior coragem se revela na crise, quando colocamos a nossa fé focada em Deus. Aí está os objetivos da lição: destacar a importância de restaurar o altar, mostrar que o Senhor sempre envia socorro, explicar que o inimigo sempre se levanta para cair. Texto de referência se encontra em Isaías 37 e os versos de número 33, 34, 35, 36 e 37. Nós não vamos ler essas referências, porque a aula hoje está um pouco extensa. Então os irmãos depois pausem aí a tela e leem o texto. Nós temos aqui a introdução para a nossa aula. Diz o seguinte, que Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. O rei Ezequias governou por 29 anos, entre aproximadamente 715 e 686 a.C. A história de Ezequias ficou conhecida na Bíblia não apenas por causa do seu reinado, mas também pelo milagre da vida dele, que foi prolongada por 15 anos. O nome de Ezequias significa Yahvé é minha força. No início do seu reinado, ele tomou uma das mais belas atitudes ou decisões, que foi colocar a sua vida e sua carreira como governador, como rei, nas mãos de Deus, buscando obediência à palavra de Deus, consertando o templo, reparando o culto, né, e colocando todas as coisas de acordo com as ordenanças divinas. No tópico primeiro nós temos o seguinte tema: um jovem rei para Judá. O rei Ezequias foi o 13º rei de Judá e reinou por 29 anos. Ele foi um bom rei, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Podemos dizer que Ezequias foi soldado, foi estadista, arquiteto, estrategista e um homem íntegro. O seu reinado foi marcado por grandes desafios, mas também por grandes demonstrações de fé e fidelidade à aliança com o Senhor, ou a aliança do Senhor. Então, nessa lição, vamos observar vários aspectos da história de Ezequias. Então, Ezequias voltou-se para o Senhor. 1:1. Ezequias cresceu em um ambiente ímpio. Seu pai Acás foi um rei extremamente cruel e ímpio. Mesmo vivendo nesse ambiente, né, onde o pai era extremamente ímpio, a Bíblia cita o nome da mãe dele, né, que é Abi, e o nome do avô dele, Zacarias, talvez dando a entender que, a despeito do pai Acás, que foi uma péssima pessoa no sentido de ter uma aliança com Deus, né, ele foi cruel, foi ímpio, ele deve ter tido uma boa criação aí por parte de sua mãe e por parte de seu avô. A gente vê que a história de Ezequias contrasta com a história do pai dele, né? Porque lá em 2 Reis 18:5 diz que ele confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então não é porque ele foi criado num ambiente ímpio, idólatra,
que ele seguiu os pais do seu pai, né? Muito provavelmente seguiu aí os passos de sua mãe Abi. Bom, aí no 1:2 diz, né? Era preciso restaurar o templo. Então, a primeira atitude, né, do rei Ezequias foi restaurar o templo. Isso de maneira ilustrativa também diz que a gente, para ter uma vida correta diante do Senhor, é necessário reparar, né, o nosso templo, que é aí a morada do Espírito Santo. Então, se quisermos ter uma vida de compromisso com Deus, como teve Ezequias, é necessário tomar essa atitude como o rei Ezequias fez, de reparar o templo do Senhor. Aqui no 1:3 fala, Ezequias voltou-se para o Senhor. Né? Como a gente já disse, ele teve aí uma vida em meio a crises, né, espirituais, econômicas, na área da segurança, né, e inimaginável para a história de Judá. Muito por causa também das loucuras, né, e dos erros do seu pai Acás, que para ter paz entre as nações fez diversas alianças com essas nações, alianças que envolveram até mesmo a entrega do ouro do templo. Então, diante dessa crise, né, Ezequias toma uma decisão, a decisão de andar com Deus e de ter Deus como a sua maior proteção, sua maior estratégia, né? A sua maior arma bélica que alguém poderia requisitar. Ele não confiou nas alianças com as nações estrangeiras, mas confiou na aliança com o Senhor. A gente vai ver mais à frente que quando ele foi desafiado pelo rei Senaqueribe, ele confiou no Senhor e o Senhor o deu a ele e à nação de Judá um grande livramento. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. No tópico 2 diz, reavivados em meio ao caos. Durante o tempo de Ezequias, grande parte do reino do norte, que era também chamado de Israel, por causa da idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Então, no tempo que rei Ezequias governava o reino do sul, Judá, os irmãos do norte, as 10 tribos do norte, foram levadas pelos assírios, né? O famoso cativeiro assírio. Então, no meio do caos, há aqui um reavivamento espiritual. Esse foi o grande segredo, né, que protegeu Judá, ou o reino do sul, de não ter sido levado cativo pelos assírios quando seus irmãos do norte foram levados. Bom, vamos aqui então continuar. Vamos aqui para o 2:1. O 2:1 diz, Ezequias e suas atitudes assertivas. Ele teve grandes atitudes, né? Porque ele foi um rei reformador. Então, uma das atitudes, né, de Ezequias foi dispor-se a andar com Deus, num tempo em que os demais estavam em decadência espiritual. Então, Ezequias nos ensina que o homem não é produto do meio. A sociedade de Israel e de Judá estava em total decadência, entregue à apostasia religiosa, decadência moral, mas Ezequias, né, decide andar com Deus, fazer uma aliança com Deus. Então nós também podemos escolher ser diferentes, né? Ir na contramão do mundo, né? Não precisamos imitar o mundo. Então, enquanto os irmãos do norte estavam em profunda rebelião contra Deus, Ezequias, reinando no sul, toma essa decisão extraordinária, né, de reformar todo o sistema religioso e aproximar Judá de Deus. Então nós temos aqui no 2:2 avivamento, uma questão urgente. Em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, que foi o que aconteceu durante a história do rei Ezequias.
enquanto os irmãos do norte estavam em profunda rebelião e decadência espirituais, Ezequias conduziu o povo para um grande avivamento, e esse grande avivamento livrou os irmãos do sul a serem levados pela Assíria, como aconteceu com os irmãos do norte. 2:3 fala sobre os pilares para o avivamento. O primeiro propósito do rei Ezequias foi restabelecer a estrutura física do templo, que era o lugar de adoração. Em seguida, ele restabeleceu a santidade do templo. Para isso, ele reuniu os sacerdotes e os levitas na praça oriental e ordenou a seguinte ação da parte deles, que eram os líderes da nação: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor e tirai do meio de vós toda imundícia. Então ele levou os líderes, que deveriam ser os exemplos para a nação e não estavam sendo, a fazerem uma profunda reforma espiritual em suas vidas. E o terceiro propósito foi restabelecer o culto. O quarto propósito era não mais cometer os erros dos seus pais. Então ele fez reunir a todos do ministério e disse: por isso tem vindo ao meu coração que façamos um concerto, uma aliança com o Senhor. Então os pilares do avivamento estão demonstrados aqui na história de Ezequias. E no tópico 3 nós temos um socorro bem presente. Então, logo após Ezequias ter essa determinação de andar com Deus, colocar toda a sua confiança no Senhor, fazer essa reforma religiosa, vem aí o seu primeiro grande desafio, que foi a afronta do rei da Assíria. Então vamos observar essa história. Afrontas, uma arma diabólica. Quando teve a certeza de que Senaqueribe tinha o intuito de atacar Jerusalém, Ezequias convocou seus conselheiros e governantes para um conselho de guerra, tendo decidido tapar as fontes do lado de fora da cidade. Seguidamente, ele consolidou a sua defesa, reparando a muralha, onde havia fendas, e levantando junto às torres fortificadas outra muralha do lado de fora. Também reforçou a construção da fortaleza de Milo, na cidade de Davi, e mandou fabricar grande quantidade de armas e escudos. Mobilizou o exército e nomeou oficiais, mandando que se concentrasse nas campinas em frente da cidade. Nós temos aqui uma palavra de Ezequias para os seus liderados: esforcem-se e sejam corajosos. Não tenham medo do rei da Assíria, nem do seu poderoso exército, porque conosco está quem é muito maior do que ele. O seu exército é grande, mas não passam de simples homens. Nós temos o Senhor, o nosso Deus, combatendo do nosso lado. Que palavra maravilhosa de Ezequias para os seus liderados. Senaqueribe, o rei da Assíria, enquanto sitiava a cidade de Lax, enviou embaixadores ao rei Ezequias com mensagens que faziam tremer o coração do povo, que não havia posto sua confiança em Deus, como Ezequias havia feito. Então, aqui no próximo passo, nós vamos ver sobre essas cartas enviadas por Senaqueribe a Judá. Então, nós vamos ver aqui apresentando essas cartas ao Senhor. Então, Ezequias pegou aquelas cartas de Senaqueribe que afrontavam a Deus e as apresentou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor, reconheceu que o Senhor é o Deus de toda a terra e o único capaz e poderoso para livrar Judá daquele grande perigo, da invasão do grande e poderoso exército assírio. Então nós vamos ver aqui no tópico 3.3 que a humilhação de Ezequias, sofrida por parte daquelas cartas enviadas por Senaqueribe, transformou-se em exaltação. E
aquele espírito exaltado de Senaqueribe transformou-se em humilhação para ele. Então, o Senaqueribe, né, tinha colocado para sitiar ali Jerusalém cerca de 185 mil homens. E a Bíblia diz que um anjo, um único anjo, desceu até o arraial dos assírios e matou ali aqueles 185 mil homens do exército assírio. O desespero da parte de Senaqueribe foi tão grande que ele fugiu apavorado para sua terra e entrou no templo, né, do seu principal deus, o deus Nisroque, lá em Nínive, capital da Assíria, e estava ali, né, rezando, orando para aquela sua divindade, chamada Nisroque. Naquele momento, 2 dos seus próprios filhos entraram naquele templo e mataram o seu pai, né, Senaqueribe, à espada. Então aqui a gente vê que Ezequias humilhou-se diante do Senhor e o exército de Judá não precisou ir para a guerra. O próprio Senhor, o Senhor dos exércitos, venceu aquela batalha, lutou aquela batalha pelos judeus. E Senaqueribe, que havia desafiado o Senhor, foi humilhado e acabou sendo morto no templo do seu principal Deus pelos seus próprios filhos. Que triste fim, né? Para aquele que desafiou o Senhor, e que bela história, né? É a de Ezequias, que confiou no Senhor. Então, concluindo, aprendemos acerca da importância de restaurar a verdadeira adoração ao Senhor. A história de Ezequias nos faz ver que nos piores momentos de nossas vidas devemos confiar na intervenção divina. Na nossa próxima aula, na lição de número 9, vamos falar sobre a soberania de Deus em meio às crises. E os principais assuntos serão alcançando a verdadeira paz, o socorro do Senhor em meio às crises, os segredos para vencermos as crises. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Se você puder compartilhar esta aula, a gente fica muito agradecido. Muito obrigado e até terça-feira que vem.